O Flamengo melhora com o Léo Jardim, é um time com mais cara de time de futebol do que com o Felipe Luiz. O Flamengo 2, Vitória 1, acho que foi pouco até para o Flamengo, mas o Vitória podia ganhar nos 4-1, 5-1, mas estava na cara que o Vitória não ia querer tomar goleada. O importante é ganhar o jogo. Ganhar o jogo tem uma vantagem. Que golaço do Everton Araújo. Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. O Flamengo venceu o Vitória da Bahia por 2-1 com gols de Everton Araújo e o Pedro, galera. Já deixa seu like, fica comigo até o final, porque a turma do Amendoim vai falar muito sobre este grande jogo. Então, confere os créditos na descrição. Sem mais delongas, bora direto pro corte, galera. Vamos lá, muito boa noite, Karina. André, tá acabando o jogo. Flamengo 2, Bahia, Vitória 1. Quem sabe sai o gol do Vitória. Muito boa noite, André. Vou soltando as mensagens aqui. Vai deixando o seu like, rapaziada. Vamos rodar muita mensagem e ver o que vocês estão achando aí, ó. Vergonha. Vamos lá. O Kleber Barbosa, você palmeirense, tá mandando aí, ó. Sem teto pro Mourinho. O Flamengo ainda não está nem 60% do que pode. Tá aí o torcedor Carlos Aquino. Boa noite, André. Tá aí. Flamengo e Palmeiras vão duelar também na Copa do Brasil. O que você tá achando aí? O que você acha? O que você viu desse time do Flamengo? Vamos comentar aí esse pós-jogo. Vai lá. Boa noite, Lugol. Boa noite, Kaká. Boa noite, amigos do chat. O pessoal que está aí assistindo o Turma do Amendoim, quase meia-noite, né? Estamos aí ligados no pós-jogo do jogo do Flamengo, que é o nosso adversário principal. Tem dois times no Brasil hoje, Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras fica em segundo, fica em último. Se o Flamengo fica em segundo, fica em último. Então não tem mais ninguém para disputar com a gente. É Palmeiras e Flamengo. Fazer o quê? Lugol, é jogo protocolar do Flamengo. Dois titulares. Acabou, né? Acabou. O Rossi e o Pedro de titulares. Não sei mais se o Léo Ortiz é titular ou não desse time do Flamengo. Porém, o Flamengo abriu a contagem, fez 1-0, um gol bonito do menino da base lá do Flamengo, apesar que eu achei que o goleiro falhou. Um goleiro parece meio com braço curto, a bola passou por cima dele. E a única coisa de bom que o Vitória tem é o tal do Eric. A única coisa de bom que o Vitória tem é o Eric. Fez um golaço, pegou o chamado na veia, na cara da bola, um golaço. Acabou o primeiro tempo 1-1. O Flamengo tentou 1, 2, 3 vezes, mas não foi feliz. O tal do Arcanjo fez uma defesa meio no chão. Aí uma que ele estava caindo para um lado, a bola bateu no pé dele. Enfim, um goleiro meio estranho do Vitória. E o Flamengo voltou para o segundo tempo, num cruzamento do Bruno Henrique, e o gol do Pedro fez 2-1. E aí não sei para que o Flamengo pôs o Arrascaeta, sincero e honestamente, para ampliar o placar, arriscar um jogador desse, eu não arriscaria, né? Eu não arriscaria. Enfim, o Flamengo colocou, mas ficou um jogo morno, uma tentativa aqui, outra ali. O Vitória se contentou com o 2-1, achou que está levando um baita resultado para a Bahia, se contentou com o 2-1, ficou se defendendo, Lugol. Um jogo protocolar ruim, time reserva, um time meio preguiçoso, como todo time reserva, né? Sempre preguiçoso. É isso, a Copa do Brasil ainda nessa fase tem muito time ruim, Lugol. Apesar que o Vitória é time de Série A, mas tem muito time ruim. O Santos não ganhou do Curitiba, né? O São Paulo ontem também ganhou as duras penas, o Corinthians ganhou as duras penas, e times ruins, porque todo mundo está poupando, Lugol, porque o Campeonato Brasileiro está aí no final de semana, então todo mundo poupou o jogador. O Corinthians poupou, o São Paulo nem tanto. São Paulo jogou com o Caleri, com o Luciano, aliás, o seu Caleri, que coisinha feia. Tá contra o Vasco no final de semana, em um lance ele perdeu 3 gols. E ontem ele perdeu 1 e perdeu o pênalti, né? Sai vaiado, São Paulo ontem de campo, enfim. É isso aí, Lugol. Ganhou quem tem que ganhar, Corinthians ganhou, São Paulo ganhou, o Flamengo ganhou hoje. Eu espero que o Palmeiras não dê vexame amanhã, só isso. Meu Deus do céu. Tá aí, muito boa noite, Karina, tá aí. Flamengo 2, Vitória 1, sem fazer grande esforço, né? Impressionante, olha, o que eu fico irritado, o Flamengo poupou os jogadores, coisa que eu não sei se o Palmeiras vai fazer amanhã. Nós vamos falar também sobre o jogo de amanhã, Palmeiras e Jacuipense. Como é que é o nome lá do time? Eu sempre foi. Jacuipense, é isso mesmo, Jacuipense. Da Bahia. Jacuipense. Então tá aí. Bahia. O Palmeiras joga amanhã com esse Jacuipense, tem que ganhar com os reserva, porque amanhã não é para botar nenhum titular. Amanhã era só para ter que colocar o Paulinho, para ver se pelo menos ele entra 10, 15 minutos, mas pelo visto o Paulinho tá fora mais uma vez. Quem contratou o Paulinho tem que ser preso. Essa que é a realidade. Tá aí, Karina, Flamengo ganhou com gol de Pedro, né? O Pedro voltou a jogar muita bola. Para mim hoje o Pedro
é o melhor atacante do Flamengo, sem dúvida alguma. O André fala tanto do carro batido, mas o Pedro tem jogado muita bola. Ele tem feito um pivô, coisa que ele não vinha fazendo com o Felipe Luiz, hein? Você olha o Pedro jogar, Karina, é impressionante. E o Bruno Henrique, esses caras não envelhecem, não, Karina? Bruno Henrique, Arrascaeta, esses caras não ficam velhos? Os do Palmeiras, dá 28 anos, já tá todo mundo no asilo, na fila do INSS. Sabe que os caras do Flamengo não envelhecem? Porque, pô, Bruno Henrique já passou de uma certa idade. O Arrascaeta nem se fala. E os caras continuam jogando hoje um jogo horroroso. Um jogo horroroso. O Flamengo não jogou nada. Mas o Vitória da Bahia até tentou. Aí o Flamengo vai lá, faz o golzinho e garante a vitória na Copa do Brasil. Olha, mas para dizer para você, eu acho até melhor o Flamengo ficar na Copa do Brasil, né, André? Porque Sim, se eles saírem da Copa do Brasil, né, e ficar focado no Brasileiro na Libertadores, é melhor o Flamengo continuar na Copa do Brasil ou não, Karina? Muito boa noite. Boa noite, Lugó, André, pessoal que está acompanhando aí o canal. Lugó, eu acho melhor continuar. O que me pareceu no jogo de hoje, o Flamengo nem interessado pela Copa do Brasil, tá? Sem fazer esforço, ganhou do Vitória, mas o time bastante modificado, né? O Arrascaeta estava no banco. O Paquetá parece que realmente sofreu uma lesão, um edema, né? O último jogo também não estava nem relacionado. Mas é um Flamengo que não construiu grandes jogadas, ficou ali na base do erro do Vitória, nos cruzamentos. Mas ainda assim teve chance, né, de fazer o segundo gol ainda no fim do primeiro tempo, com o Cebolinha, que ficou cara a cara com o goleiro acabou fazendo a defesa. E o Flamengo fez um primeiro tempo pouco criativo, incomodou pouco o adversário, né? Acabou sendo 1-1 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, com a entrada do Arrascaeta, do Saúl, que está recuperado também, povoou mais o meio de campo, e aí conseguiu o gol da vitória, o Pedro ali bem posicionado na área, finalizando de cabeça no cruzamento do Bruno Henrique. Você comentou agora do Bruno Henrique muito bem, ele começa a temporada muito bem, Lugol. Eu até vi os números dele aqui, são 4 gols, 4 assistências, né? Começa bem a temporada com o Leonardo Jardim, e assim, nos últimos minutos ainda o Flamengo achei que parou de jogar, o jogo ficou até morno, o Flamengo até se desinteressou do jogo, começou a errar muitos passes, desacelerou, desconectou completamente. Então, assim, fez um jogo protocolar, como comentou o André, garantiu uma vitória mínima, magra, não está nada decidido, vai decidir no Barradão, né, no próximo jogo contra o Vitória. Mas para mim, Lugol, eu quero que permaneça na Copa do Brasil exatamente o que vocês falaram, para dividir as atenções, porque se focar só no Brasileiro e Libertadores, a coisa vai ficar mais complicada para o Palmeiras. Então, prefiro que eles sigam aí, mas realmente, me parece que o Flamengo não está tanto interessado na Copa do Brasil. Eu também estou um pouco nessa, viu? Porque assim, no jogo praticamente nenhum titular. Eu acho que o Pedro tem entrado para poder ganhar um pouco de ritmo de jogo, que ele estava fora de ritmo. E alguns jogadores titulares, André, que pareciam que já não era mais titular do Flamengo, que estavam mal. Por exemplo, o Léo Ortiz não está bem. Para mim, o Léo Ortiz está mal. Só que ele acho que o Léo Jardim tem colocado ele para ver se pega um pouco mais de ritmo. O próprio Bruno Henrique, o próprio Pedro, né, que não estava bem, mas parece que agora encontrou seu futebol. E o Flamengo vem dosando. É que o banco de reserva do Flamengo... O Flamengo tem uns bagrezinhos também, não? Esse Emerson Royal é um bagrezinho horroroso. É horroroso, o Maurino, né? É outro jogador horroroso também. Chuta. Parece uma vaca brava chutando. Ele dá chute de rapa-bosta na bola. Pega e saiu na frente, na cara do gol, pega, vira o pé todo ao contrário. É um jogador totalmente, assim, descompensado, cara. O Lino é descompensado. O Saúl, para mim, é um jogador mais do que comum. Não vejo nada do Saúl. Agora, o Cebolinha, por exemplo, eu gosto. Eu acho um jogador que sempre entra, dá um gás. Ele perdeu o gol hoje, perdeu na cara do gol. Mas ele vinha sendo um dos bons jogadores do Flamengo do ano. Quando o Flamengo não estava naquela boa fase, que derrubaram o Felipe Luiz, e que eu falei que ele era um aprendiz de técnico. Falei que o Felipe Luiz era aprendiz de técnico. O Flamengo melhora com o Léo Jardim. É um time com mais cara de time de futebol do que com o Felipe Luiz. Alguns jogadores começam a melhorar um pouco. O Pedro é significativa a melhora do Pedro com o Léo Jardim. Com o Felipe Luiz, não sei se o Felipe Luiz não gostava dele, me parece que teve várias rusgas com o Pedro, né? Então, me parece que ele não gostava muito, né? Então, o Pedro hoje está se desenvolvendo bem. Ele faz uma coisa que eu sempre cobro do Flaco Lopes, que é a parede. O centroavante desse tamanho tem que usar o corpo e fazer a parede para jogadores que vêm de trás. É importante fazer a parede. Ele é grande, é um jogador grande, difícil de tirar a bola. Tem que fazer a coisa que o Flaco não faz, coisa que eu cobro do Flaco, que tem que ser feita a parede. E o Pedro tem feito bem a parede, tem protegido bem a bola, fez um gol de cabeça, a bola desviou. Eu não sei nem se foi dado o gol para ele, acho que deve ter sido dado o gol para ele. Eu acho que foi do Pedro. Do zagueiro, né? E acabou dando 2-1.
É pequeno, é apertado? Mas, pô, gente, é o Vitória, né? É um time que, para mim, eu acho que vai voltar para a segunda divisão, Vitória. Não sei se ele vai escapar, que no ano passado, no final do turno, deu uma arrancada, acabou escapando, né? Mas é um time fadado aí a disputar a zona de rebaixamento a boa parte do campeonato. Então tá aí. Então, Flamengo 2, Vitória 1, acho que foi pouco até para o Flamengo, mas o Vitória da Bahia, não, acho que não vai ter grandes, né? Não vai ter grandes dificuldades o Flamengo passar para a próxima fase. Eu acho melhor também o Flamengo. Eu também estava secando o Flamengo, mas eu acho que é melhor eles permanecerem para poder desgastar alguns jogadores, para poder ficar de igual para o Palmeiras. Porque o Palmeiras vai ter que contratar na janela. Nós vamos falar daqui a pouco de Alexander Barbosa, o Botafogo, Karina, em liquidação. O Botafogo está à venda. E eu só não quero, Karina. O Alexander Barbosa é um bom zagueiro. Daqui a pouco eu vou perguntar ao pessoal do chat se eles preferem o Alexander Barbosa ou o próprio Nino, né? Qual dos dois você prefere? Porque eu acho que vem um dos dois. Os dois não vêm. O Palmeiras não tem dinheiro para trazer os dois. Deve vir. Não vai gastar dinheiro com o Barbosa, Lugó. Não vai. Então, é isso. E aí vai acabar economizando com o Nino. O Palmeiras não traz os dois. Agora, o que me preocupa, Karine e André, o Botafogo nessa liquidação, vendendo todo mundo, tá em oferta. Eu só não quero que o Danilo vá para o Flamengo. Se sair o Danilo do Botafogo, teria que vir para o Palmeiras. Eu não sei se depois da Copa do Mundo, se o Danilo jogar, vai para a Europa. Essa conversinha mole aí, eu fico muito preocupado que aconteça. André, tá aí. Pedro, então, jogando muita bola. O André acabou de comentar. Muita bola não, Lugó. Muita bola não. Parece não. Você fala que é o Haaland. É o Haaland brasileiro. Não, Lugó, pelo amor de Deus. Normal. Mas, André, hoje ele fez um gol oportunismo ali, bem posicionado na área, finalizando bem de cabeça. Se a bola de cabeça em cima de um zagueiro, eu também faço. O Bruno Henrique colocou com a mão a bola na cabeça do Pedro, né? Colocou com a mão. Então, assim, é bom jogador, cara, mas não é nada excepcional, não. Um jogador, para mim, bom jogador. Mas, gente, falam como se o Pedro fosse o Haaland brasileiro, né? Eu acho muito bom jogador, André. Eu acho muito bom. Não, ele é o melhor. Não tá jogando muita bola, não. Eu acho que é o melhor 9 da América, o André. Eu acho, atualmente. Mas quem tem aqui, né? O Yuri Alberto. Mas é o que a gente está disputando, né? Assim... O Tigrinho não joga. O do Palmeiras agora, a Leila tanto falou de departamento médico. Tá todo mundo no departamento médico, ninguém volta a jogar. Então, é complicado, né? É complicado. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Vamos deixando o superchat aí, rapaziada. Começar com o superchat aqui do Ashley Flamenguista Lugó. O Remo deu um nó tático no Rogério Ceni? Interrogação. Só falam disso aqui em Belém. André, você, né, que até mais defende o Rogério Ceni, fala que é um treinador que entende muito de futebol. Hoje o Bahia apoiou do Remo, é isso mesmo? Na Copa do Brasil hoje? 3-1. 3-1 pro Remo. Não sei se o Bahia jogou no Pará, né? No Pará, né? O jogo é no Belém. Mas lá, olha, Lugó, lá começa com a temperatura, cara, que você começa, você abriu a boca e você está transpirando. Lá é impressionante, é uma panela de pressão. É úmido pra cacete, é muito ruim, quem não está acostumado, não é fácil, mas o Bahia teria time para ganhar. Eu não vi a escalação, mas o Bahia tem time para ganhar do Remo, tanto em Belém quanto na Bahia. Agora, eu não sei comentando que foi na Bahia, André. Estão comentando que foi na Bahia. Foi na Bahia o jogo? Bahia e o Bahia perdeu de 3-1. Então, pior ainda. Aí é crítico. O Bahia ter perdido dentro de casa, aí é crítico. Eu assisti o jogo do Cruzeiro. Dentro de casa. Bahia 1, Remo 3, dentro de casa. Olha o Bahia também, Rogério Ceni. Crítico. Eu não sei se o Bahia poupou ou não poupou. Eu assisti o Cruzeiro, que o Cruzeiro jogou quase com o time titular inteiro, e o Goiás acabou buscando empate no final do jogo. Os times do Goiás estão muito esquisitos, cara. Sinceramente, assim, falar alguém que você fala, nossa, esse time tá jogando, pode apostar as fichas desse time, que sempre alguém patinando, sempre alguém perdendo um jogo que você não imagina que pudesse perder. Uma boa vitória do Flamengo, podia ter sido mais, deixou o Vitória aí com esperança para o jogo da volta, hein? Vamos falar sobre isso. E aí já deixa aquela força aí pro canal, qualquer valor ajuda, Pix na tela, vamos que vamos. Galera, o jogo foi morno, né? Vamos falar bem a verdade. Principalmente no primeiro tempo, apesar dos 2 gols saírem ali um atrás do outro, né? 2 golaços, diga-se de passagem, né? Que golaço do Everton Araújo
E ali, 2 minutos depois, um golaço do jogador do Vitória, que, cara, o mais, além do golaço, que foi muito bonito de ver, uma paulada que o cara deu de primeira ali, num levantamento do Léo Ortiz, né? Que fazem Léo Ortiz, meu Deus do céu. Eu achei muito engraçada, cara, a cara do Léo Ortiz, velho. Depois que ele, puta, tem uma hora que passou a câmera, ele tava... Puta que merda, velho. Que fase, velho. Meu Deus do céu. A cara do Léo Ortiz foi muito boa, cara. Ele devia estar puto da cara, velho. A fase faz tempo que não tá legal, né? Este ano até agora acho que ele não encontrou ainda o seu melhor futebol. Aí entra pra jogar o jogo na Copa do Brasil, né? Fazer o nome. Vou me dar bem. E aí, meu amigo, dá uma assistência daquela, uma levantada, como se fosse no vôlei, né? Deu uma levantada pro cara cortar, velho. E que chapada que o cara deu, hein? 1-1, né? Só que aí depois, no segundo tempo, o Flamengo... Aí ficou um jogo morno, né? O Flamengo até tentou logo depois de tomar o gol, fazer um gol ali, mas daí já tirou o pé também. Aí depois, no segundo tempo, o Flamengo veio com tudo, deu a impressão que agora vai, vamos golear, né? Fez o gol do Pedro, né? O gol de cabeça, e né, meio que de cabeça do Pedro, meio que bateu no outro jogador também, então, mas é gol do Pedro. E aí o Flamengo ainda tentou, né? Uns 2, 3 lances ali, daí parou também de novo. É como se os caras estivessem descansando, né? Dando uma segurada na onda, né? O jogo tá tranquilo, vamos ganhar aqui, depois a gente ganha lá. Mas, cara, devia ter matado esse jogo ali, velho. Até que o Vitória também não é um time bobo, né? O Vitória, em vários momentos, foi pra cima do Flamengo também, né? Tentou fazer gol, o Rossi teve que fazer defesa, né? O Arrascaeta ali depois também no segundo tempo ali meteu uma paulada na trave, foi bonito de ver, cara. Se aquilo ia ser outro golaço do jogo, né? Mas foi isso, né, cara? Então o Flamengo, né, no seu jogo tranquilo, né? Não forçou a barra. E é uma frustração, às vezes, eu acho, até pra gente que tá assistindo o jogo, e imagino pra torcida do Flamengo, porque, cara, se desse uma intensidade maior no jogo, ia sair dali goleado, né, goleando os caras, e aí chegar no segundo jogo não ia precisar jogar o time completo, ia uma galera lá só pra segurar o resultado, que nem foi uma vez com o ABC, né? Lembra que foi 8-0, uma coisa assim? Podia ter metido pelo menos 4-1, tava bem servido esse jogo. 4-1 dava pra ser, tá? Né? O Cebolinha também perdeu um gol, né? Que, de cara ali que o goleiro chutou no goleiro. O goleiro do Vitória, inclusive, fez boas defesas e tal. Mas o Flamengo sim poderia sair com 4, com 5. E aí bem mais tranquilo pro segundo jogo. E podia poupar bem mais jogadores, né? Mas não entendo, cara, esse negócio dos técnicos. Nenhum técnico aqui faz o que a gente fala, né? Eu sou a favor, bota o time titular ali no começo, cara, mata o jogo, tira os caras e deixa o time descansar, entendeu? Mas mata o jogo, não fica no desespero depois de tentar matar o jogo no final, bota os caras no segundo tempo. Não dá pra entender essa aí, velho, sinceramente, não dá. Mas é assim que os técnicos enxergam, né? De repente eles ficam naquela, eu vou botar um time meio misto, reserva, e o cara resolve o jogo. Caso não resolver, eu vou botar os outros depois, os principais ali, para resolver o jogo para mim, mas eu acho que não vou precisar. Aí arrisca e se fode. Essa que é a verdade. Arrisca e se ferra. E foi o que sempre acontece, né, cara? Sempre acontece. E o Flamengo hoje, na verdade, dá a impressão que estava descansando, né? Descansando. Não precisava jogar muito mesmo. O Vitória também não fez aquela, né? Apesar de alguns contra-ataques ali, não fez aquele esforço fenomenal para tentar ganhar o jogo. Ele tentou dar uma esforçadinha ali para empatar, mas já estava satisfeito com o resultado, que o jogador dos caras caía toda hora no campo, né? Claro, teve algumas faltas mais fortes ali, mas mesmo assim dá a impressão que os caras não estavam com tanta pressa, né? Então, fazer o quê? Vão levar um resultado negativo para casa, na esperança de achar que pode ganhar de 1-0 e ir para os pênaltis. E não tem outro plano dos caras, velho. Pode ter certeza. É ganhar de 1-0 e ir para os pênaltis. Pode esperar. Pode esperar que o Vitória vai com tudo para cima do Flamengo. E se o Flamengo souber, né, aproveitar isso, como sabe, né? Léo Jardim é um cara super experiente, vai golear o Vitória lá. O que não conseguiu golear agora no Maracanã, pode golear lá no Barradão, né? Vamos aguardar, né? O próximo jogo, talvez que é semana que vem, não sei. Mas com certeza o Flamengo vai se classificar, não tem como. Não tem, velho. O Vitória é time de Série A, velho.
Vitória Série A, né? Série A lá no fim da tabela, né? Ali, assim, brigando para não cair. Sempre assim. Eu nem sei qual que é a pontuação deles hoje, mas que sempre foi assim e vai ser difícil sair dessa. Essa que é a verdade. Então o Flamengo, para mim, garantido, é bem perigoso. Eu acho que vai ser até mais fácil golear lá no Barradão do que foi aqui no Maracanã, né? Vamos que vamos. E o Flamengo nesse jogo entrou com o Rossi, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Everton Araújo, Arrascaeta, a Arrascaeta entrou no segundo tempo, né? Pedro, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Aí depois entrou, para tentar resolver o negócio, o Saul no lugar do De La Cruz, o Arrascaeta entrou no lugar do Everton Araújo, o Pedro entrou no lugar do Luiz Araújo e o Bruno Henrique entrou no lugar aliás, o Gonzalo Plata entrou no lugar do Bruno Henrique, tá? O Pedro entrou no lugar do Luiz Araújo. Ah, já uma confusão. Tá diferente essa porra aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Né? O Samuel Lino no lugar do Luiz Araújo, a Arrascaeta no lugar do Everton Araújo, o Plata no lugar do Bruno Henrique, o Saúl no lugar do De La Cruz. Tá? O De La Cruz, hein? Jogou hoje bastante. Até que tava bonzinho o De La Cruz hoje, né? Não achei ele ruim, não. Mas tava bem calmo o jogo também, né? Pra isso. Então, tava jogo pro De La Cruz hoje. A gente sabe que o problema do De La Cruz, né, cara? Se correr demais, muita intensidade, ele não aguenta, né? Infelizmente, é isso. Então foram 2 amarelos para o Flamengo e 1 amarelo para o Vitória, nenhum vermelho. 9 desarmes do Flamengo e 13 do Vitória. 5 impedimentos do Vitória e nada do Flamengo. 6 escanteios para o Flamengo e 1 do Vitória. Galera, boa noite. Pós-jogo aí, Paparazzo Rubro-Negro, Ale Carlo Magno, a gente trazendo aí essa visão do que foi esse resultado do Flamengo. É vantagem, né? Infelicidade não ter tido mais gols. O Flamengo poderia ter matado a fatura já nesse primeiro jogo. Fica claro, né, Ale, que o Flamengo não prioriza a Copa do Brasil, né? Os próprios jogadores também. Você não sente aquela vontade do time. Não dá pra, é outro jogo. É outro jogo. Você sente que o Flamengo do Brasileirão é um, o Flamengo da Copa do Brasil, do Flamengo do Brasileirão e Libertadores é um, Copa do Brasil é outro. E eu não tiro a razão dos caras também. Eu acho que tem que jogar toda a competição importante e tal. Mas a verdade é que a Copa do Brasil, ela de um tempo para cá, ela foi. É legal ser campeão quando você não tem nada no ano, mas ela se tornou ali uma competição de segunda grandeza, né? Que você vê com a final do ano passado com Vasco e Corinthians, né? 2 times aí que para brigar lá embaixo na tabela. Então, realmente a Copa do Brasil deixou de ter a importância que tinha. É legal, mas é quase que ganhar. Você fala assim: vou ganhar o Carioca e a Taça Guanabara. Você quer ganhar o Carioca, né? Você quer ganhar o Carioca. Então, não é querer defender, não, mas eu tô falando até que eu acho que os caras tinham que entrar com mais tesão. O time hoje parece que entrou meia bomba, né? Não é que jogou mal, não jogou mal. Mas sabe aquele time que está treinando? Se eu ganhar de 1 gol de diferença, tá bom. Quase que tomou um empate ali, estava impedido, né? Meu coração veio na boca ali. Vibrei muito com o gol do Pedro, precisa de realmente poucas chances para fazer um gol. Agora, o Flamengo consegue a vantagem mínima, né? A vantagem mínima o Flamengo conseguiu. E isso já é importante, né, Ale? Já praticamente encaminha a classificação, né? Porque o Flamengo, eu costumo falar isso o seguinte, as pessoas vão me entender. O Flamengo, quando ele perde o primeiro jogo, tem que correr atrás no segundo, numa Copa do Brasil, a gente fica até meio preocupado. O Flamengo, quando empata ou ganha, o Flamengo no mata-mata da Libertadores ano passado foi só assim, cara. Ano passado, na Libertadores, o Flamengo ganhava por 1 gol de diferença e classificava. Nos pênaltis ou aquele jogo lá contra o Estudiantes, contra o Racing, né? O Flamengo conseguiu passar com vantagens magras. O Flamengo fez vantagens magras e foi passando. Agora, é uma 5ª fase de Copa do Brasil. O sorteio ajuda um monte de time, mas não ajuda o Flamengo, que pega um time de Série A. É um confronto de Série A. Então, eu acho que o pessoal também, a gente tem que pensar o seguinte: o Vitória tem jogado bem, tá? O Vitória tem jogado bem, tem complicado a vida de todo mundo. Se fosse Brasileirão, a gente estava vibrando com essa vitória de 2-1 sobre o Vitória, porque eram 3 pontos. Ou eu estou falando alguma loucura? Boa noite.
Boa noite, Gabriel Reis, Paparazzo Boneco. Boa noite, rapaziada que está chegando aí. Não, corretíssimo, muito lúcida aí a sua análise. E é muito isso, 3 pontos se fosse o brasileiro, como foi, vencemos o Vitória pelo brasileiro, apesar que naquela oportunidade o Vitória jogou melhor, hoje o Flamengo jogou melhor. Nem acho que foi um jogo tão ruim desse jeito, mas assim, é aquela coisa, faltou aquela pegada que a gente está acostumado a ver no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, desde a estreia do Leonardo Jardim aí. Remeteu um pouco do ano passado, né? Quando a gente vê o Flamengo tirando um pouco o pé na Copa do Brasil. Agora, tem explicação, Gabriel. Primeiro, o bom jogo que fez o adversário. Vitória fez um grande jogo hoje no Maracanã. E tem Segundo que ser Daronco, né? Daronco que picota o jogo inteirinho. E a gente já sabia. Isso aí é característica dele. 5 atendimentos médicos aí, que parou 5 minutos. E errando bastante. Agora, 25 minutos de jogo do Daronco, 25 minutos do jogo do Daronco só de atendimento médico. E o Flamengo com o time modificado, o time praticamente todo reserva, com o Pedro ali, depois do segundo tempo o Arrascaeta, da dupla de zaga apenas um titular, os 2 laterais reservas, aí no final do jogo entra o Alexandro, na meta o Rossi titular, ok, mas assim, um time muito modificado, jogadores que nunca tinham jogado juntos, por exemplo, um meio-campo bem diferente, destaque para o garoto Everton Araújo. Nosso garoto faz um grande jogo de novo, viu, Gabriel? E um golaço, diga de passagem. Agora, pouco, a torcida esperava mais. Claro que aquela loucura dos 8-0, a gente ainda comentava aqui no pré-jogo, né? A gente falava, olha, gente, houve um 8-0 lá, mas a situação é diferente, o momento é outro. O Vitória acabou ali de empatar com o Corinthians também pelo Campeonato Brasileiro, o que também não é grande coisa, mas, enfim, é uma outra situação. Isso é muito bem disse, um confronto de Série A. Né? Você vê um monte de gente pegando baba aí na Copa do Brasil, o Flamengo pegou um confronto de Série A. Agora, o que eu fico triste é que, quer dizer, não triste, o que eu lamento é um calendário tão espremido, tão apertado, com Copa do Mundo, com tudo. O Flamengo vai disputar todos os títulos, se Deus quiser, vai jogar quase 80 partidas. Tem um jogo de volta lá em Salvador, quer dizer, por logística, seria maravilhoso uma vitória boa hoje, com placar elástico, para você mandar a garotada para lá. Não vai poder mandar a garotada, vai ter que tentar melhor, porque um gol de diferença leva para os pênaltis, tá? Então o Flamengo tem que jogar para valer, mas muito para valer lá em Vitória para classificar. E é isso. A gente falava, a gente não esperava que seria fácil. Você mesmo falou no final, né? Você falou, olha, como torcedor a gente quer, tal, mas esse jogo é de 2 gols. Você lembra? Você disse isso no pré-jogo. De 2 ou 2, eu até achava que podia ganhar nos 4-1, 5-1, mas estava na cara que o Vitória não ia querer tomar goleada para o Flamengo, ia vir fechadinho. Jogo amarrado, né? Jogo difícil. O Vitória teve oportunidades. O gol deles eu não achei falha do Rossi, que estava muito queima-roupa, mas era defensável, talvez, mas é porque estava muito a queima-roupa. O Flamengo venceu o jogo, cara. A infelicidade. A infelicidade é por não ter feito os gols, as oportunidades que criou. Né? Eu acho que a gente teve teve a chance até do Vitória empatar em alguns momentos ali. Quando estava ainda 1-1, o Rossi fez uma defesa ali, poderia ter virado o jogo o Vitória. Foi um jogo duro, foi um jogo difícil, mas que o Flamengo teve um momento que controlou muito bem o jogo e que estava quase fazendo o terceiro, na verdade estava fazendo o segundo, né? Depois o Flamengo faz o gol e dá uma diminuída também, tira o pé de novo. Mas pensando antes de fazer o gol, a chance que o Flamengo criou e perdeu no primeiro tempo ainda e tudo mais, o Flamengo poderia ter ganho demais. Mas é isso, olha, futebol é isso, não vai ser sempre que você vai golear, que vai ter uma exibição de gala. Eu não acho que o Flamengo jogou mal, tá? Eu acho que o Flamengo tá pecando na finalização, e o goleiro deles também, cara, fez umas 3 defesas seguidas ali, que foi só milagre, né? O pessoal tá falando aí, foi milagre. Então, os caras viram Neuer, né? A gente brinca com isso, os caras viram Neuer contra o Flamengo. Cebolinha, né, Gabriel? Aquela do Cebolinha, ele faz tudo certo, ele dribla com o corpo, dribla, depois o drible mesmo e faz o chute, e ele pega ali, bateu em cima do goleiro, é verdade. A bola do Arrascaeta, que ele defende para a travessão. Aquela do Arrasca no travessão, ou seja, é um Flamengo que não jogou tão bem quanto os últimos 3 jogos, mas jogou bem. É que nos últimos 3 jogos o Flamengo performou incrivelmente bem. Aí jogou bem. E do lado de lá tinha um adversário tentando dificultar o máximo possível para sair vivo do confronto. E conseguiu. Então, o Vitória sai vivo. Agora, o Flamengo tem tudo. A gente está aqui num discurso de que pena que não goleou, mas o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou o jogo. Não tem ninguém de luto pela vitória, como eu li. Isso. Eu falei aqui, infelicidade não ter feito mais gol, mas a gente tem que comemorar
Inclusive, o meu discurso aqui, o cara que está entrando agora e está achando que a gente está de luto, não. Não. O time jogou até bem, perdeu muito gol. Tem sido uma tônica perder muito gol, mas o goleiro fez muitas defesas também, tem que falar isso. Agora, eu acho que é normal. E, gente, eu vou falar o seguinte: o Flamengo, ao contrário dos outros times que são os reis do sorteio, né? Só pegam baba, né? Jacuipense, o caramba, né? A gente não. O Flamengo, foi lá enfrentar um time de Série A que tem feito bons jogos recentemente. O Flamengo pegou um time de Série A e ganhou. Se fosse o Brasileirão e o Flamengo tivesse ganho, estava todo mundo achando bom pegar os 3 pontinhos. Só que futebol é isso, Alê. O futebol você não vai ganhar sempre de 4, de 5, de 6, né? De 3. Você vai ganhar de um gol de diferença. O pessoal gosta tanto de falar, mas o Palmeiras, por exemplo, tem ganho de... O São Paulo, quando ganha, um gol de diferença. São Paulo foi campeão, olha só. Vou citar o São Paulo, Palmeiras e alguns outros clubes quando foram campeões. São Paulo, você falava comigo, o São Paulo do Muricy era campeão ganhando todo mundo de um gol de diferença. Lembra que eu dizia isso? Na época, inclusive, lá. O Palmeiras, esse ano, está liderando o brasileiro, ganhando de todo mundo um gol de diferença. Então, meu amigo, isso e quer o dizer nada. futebol bem mais ou menos, tá, Gabriel? Bem mais ou menos com a ajuda da arbitragem toda rodada, Bem mais ou menos. Então, eu acho que é o seguinte, o mais importante é ganhar o jogo. Ganhar o jogo tem uma vantagem, infelizmente, não foi maior, mas é uma vantagem. E o Flamengo leva essa vantagem para lá. E o Flamengo, com a vantagem ali, é muito difícil tirar essa vantagem do Flamengo. O Flamengo em vantagem, porque o que acontece? Eu acho que o Flamengo faz sempre um gol por jogo. Pelo menos 1 ou 2 gols por jogo. E aí, se pensar desse jeito, o Flamengo não toma 3 gols. É raro o Flamengo tomar 3 gols. Tomou do Bragantino depois de um tempão. Então, se a gente pensar dessa forma, é muito difícil. O Vitória meter 3 gols e o Flamengo deixar de fazer 2. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um corte diário de reação, falando aí sobre a vitória do Flamengo diante do Vitória, né? Uma vitória que, na opinião de muitos, é uma vitória muito magra. É isso porque o próximo jogo no Barradão vai ser muito difícil para o Flamengo vencer, né? Apesar de que o Flamengo é mais forte, tem um elenco muito superior, mas zebras acontecem no futebol, a gente sabe disso. Então o Flamengo poderia ter saído hoje com 3-0, 3-1, 4-1, mas desperdiçou muitos gols, né, galera? Foi muito gol isolado, muito chute em cima do goleiro, bola na trave. Isso acontece na maioria dos jogos do Flamengo, a gente sabe disso. Mas o importante foi a vitória. Mas queremos saber a sua opinião, o que você achou deste vídeo. Dê a sua opinião também sobre o Pedro. O Pedro que está fazendo grandes jogos aí. E é mais um candidato também para a Copa do Mundo aí na seleção brasileira, né? Deixe nos comentários, galera. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece aí de deixar aquele like para fortalecer. Se inscrever no nosso canal, dê essa força, galera. Isso ajuda muito ao crescimento do nosso canal. Então, confere os créditos na descrição. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo, galera.